no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Ok, vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Eu gostaria que os irmãos fizessem essa leitura junto comigo até o versículo 20. Ok? Vamos então? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem cordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra livremente em nossa nação. Sim, meu Deus. Obrigado pela variedade de versões das Escrituras que temos. Sim, meu Deus. Obrigado pela variedade, ó Deus, de Bíblias e interpretações e, ó Deus, todos os recursos teológicos, ó Deus, doutrinários, Senhor, hermenêuticos, que o Senhor nos dá para entender a Tua palavra. Obrigado por tudo isso. Que o Senhor nos desperte o coração para que nós não negligenciemos toda essa liberdade e toda essa abundância de recursos
e deixemos de buscar o livro do Senhor e ler, e aprender com Ele as palavras de vida que nos conduzem, Senhor, certamente em segurança, nesse caminho espinhoso do mundo em que vivemos. Nós oramos para que o Senhor fale conosco nessa noite, que nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito nos convença e traga, Senhor, sobre nós a revelação do alto, para que o Senhor fale de acordo com o Teu propósito na vida de cada um. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Irmãos, qual o modelo de cristianismo que nós recebemos com o testemunho do próprio Cristo? A Bíblia define os cristãos como as pessoas que se identificam com Cristo. Cristão, do ponto de vista bíblico, é aquele que se identifica com Cristo. E a vida de Cristo é o padrão referencial para todos os cristãos. Nós temos muitos bons teólogos e intérpretes das Escrituras, comentaristas, biblistas excelentes, hoje em dia principalmente, mas o nosso referencial para a vida é o próprio Cristo. Isso a própria Escritura nos diz, não é? Nós vamos ler ali na primeira epístola de João, no capítulo 2, João dizendo: aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. Cristo é o nosso referencial. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Cristo é a nossa referência. Nós vamos observar na própria vida de Cristo os referenciais que nos levam a compreender qual modelo de cristianismo Cristo deseja que nós vivamos. E no texto que nós lemos, nós vamos perceber que na medida em que Jesus caminhava e avançava na sua jornada ministerial, a sombra da cruz se projetava sobre ele de maneira mais clara a cada dia. Os escribas e fariseus se sentiam cada vez mais incomodados e enciumados com a popularidade de Jesus. E nós vamos encontrar aqui na narrativa o próprio Herodes incomodado com as notícias dos milagres de Jesus, especialmente porque a vocação profética de Jesus fazia o rei Herodes se lembrar de João Batista, a quem ele havia mandado decapitar, embora isso tenha pesado profundamente ao seu coração, porque ele temia o João Batista. Mas, à medida em que essas coisas se tornavam mais cristalizadas, na perspectiva dos discípulos, eles procuravam se cercar de mais cuidados, com temores, com aquilo que poderia vir da parte dos escribas e fariseus e do próprio Herodes. Mas Jesus, por outro lado, ele não se incomodava com isso, ele seguia o caminho e o projeto que o Pai havia estabelecido para ele. E percebendo essas coisas, e sabendo aquilo que lhe aguardava, Jesus, na medida em que caminhava para Jerusalém, preparava seus discípulos para que eles pudessem permanecer após a sua partida, para darem continuidade à sua obra. Então ele elegeu ali um grupo de 12 em primeiro lugar, e deu a eles a autoridade, partilhou com eles da sua autoridade e do seu poder, para que eles pudessem livrar os cativos das garras do diabo, para que eles curassem os enfermos, anunciassem a chegada do reino de Deus. E como os levitas do passado, eles tinham direito sim de receber suprimento enquanto trabalhavam na missão, mas Jesus os advertia: não levem nada, não levem nada, vão basicamente com a roupa do corpo. Por que Jesus disse isso? Porque já naquela época haviam os andarilhos aproveitadores, que se disfarçavam em curandeiros, que se anunciavam como curandeiros para extorquir recursos da parte do povo que já era muito pobre. Então Jesus advertiu: não levem nada, para que vocês não sejam confundidos com esses aproveitadores. Levem apenas a roupa do corpo, a palavra e a fé. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos a mesma narrativa, com uma pequena variação, onde Marcos admite que eles levem um bordão, mas nada além disso, ou seja, apenas o que é necessário.
E esses homens, eles deveriam confiar inteiramente em Deus. Eles deveriam consagrar totalmente suas vidas em cada ato e em cada palavra ao Senhor. E quando eles voltaram da missão, foi um sucesso a missão. Eles voltam, extasiados com aquilo que Deus realizou por intermédio deles. Mas quando eles voltam dessa missão, que era a primeira de muitas, eles se deparam com um quadro inesperado, uma multidão faminta e nada a compartilhar. E embora a sua missão tenha sido bem sucedida, eles ainda não tinham resposta para aquele tipo de desafio. Mas Jesus, se compadecendo daquela gente, com 5 pães e 2 peixes, deu de comer a todos. E nós vimos que eram cerca de 5.000 homens, isso aqui sem contar mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios. E este é o único milagre relatado pelos 4 evangelhos. É o único milagre realizado por Jesus que os 4 evangelhos relatam. E por fim, Jesus passa a alertar os seus discípulos, não somente aqueles discípulos, mas a todos os discípulos em todos os lugares, em todos os tempos, que fazer escolhas difíceis era parte do seu chamado e da sua missão. Fazer escolhas difíceis. E assim como ele tinha plena consciência disso, os seus discípulos também deveriam ter. E nós vamos perceber aqui, irmãos, no segmento, que a fé que Jesus comunica aos seus discípulos é uma fé revelada. Não é uma fé inventada. Não é uma fé criada, maquinada. É uma fé revelada. Agora, nem tudo que é revelado é agradável. Nem tudo que é revelado é agradável. Que o digam os profetas como Jeremias, a quem Deus revelava a sua vontade e dizia: não olhe por esse povo, porque eu não vou ouvir. Imagina que dor no coração do profeta ouvir uma palavra assim. Então nem tudo que é revelado é agradável. Há muitas pedras no caminho de cada discípulo de Jesus, e muitas dessas pedras são partes necessárias da obra que Deus está realizando na vida de cada um deles e através da vida de cada um deles. Irmãos, cada discípulo de Jesus é chamado ao trabalho. Amém, queridos? No reino de Deus não existe lugar para espectadores, para aqueles que ficam aplaudindo. No reino de Deus todos são trabalhadores. Por isso Pedro vai dizer, falando ali a respeito do sacerdócio universal de todos os crentes, ele diz que nós somos reino e sacerdócio, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é um espectador, você é um trabalhador. Amém. É um servo de Deus. Amém? Diga aí para o seu vizinho, dá uma cutucada dele com carinho, diga para ele: você não é um espectador, você é um trabalhador, um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, irmãos, nós vamos encontrar nos milagres de Jesus sempre um propósito pedagógico. Toda vez que Jesus faz um grande milagre, ele quer ensinar uma grande lição. E nós temos nessa narrativa 4 temas que vão se interrelacionando e que nos ensinam muitas coisas. E nós separamos aqui para a nossa meditação nessa noite. O primeiro tema, o primeiro aprendizado que nós temos, a primeira lição a ser aprendida, é que a vocação da igreja confronta os interesses desse mundo. A vocação da igreja confronta os interesses desse mundo. Mas eu posso assegurar para vocês, se a igreja está caminhando em perfeita paz e harmonia com esse mundo, alguma coisa está errada, ou com o mundo ou com a igreja. Porque a mensagem que Jesus traz e a mensagem que ele mandou a igreja partilhar é uma mensagem que incomoda, é uma mensagem que não é bem recebida. Deus amou o mundo como incondicionalmente, e por isso ele enviou seu Filho, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vamos ler isso em João 3, 16, 17. Mas
Jamais houve qualquer ingenuidade em Jesus, e ele sabia muito bem que nem todas as pessoas aceitariam o que ele veio oferecer. Há muitas pessoas que têm interesses variados quando se aproximam da igreja e de Jesus, e não conhecemos o coração dessas pessoas, só Deus conhece. Há muitos interesses nesse mundo para os quais o projeto de Jesus traz embaraço, irmãos. É por essa razão que já existia desde então a sentença a esse respeito, quando ele mesmo diz em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, Jesus admitia claramente que pessoas ouviriam o Evangelho e não iam querer a palavra. Ou seja, ele deixa claro que nem todos ficariam felizes com a sua pregação, nem todos ficariam contentes com o seu testemunho, e principalmente com o seu compromisso com a verdade. O seu compromisso com a verdade. E a verdade a qual me refiro aqui não é qualquer verdade, é a verdade revelada nas Escrituras. Amém, irmãos? Veja, você é um cristão. Jesus Cristo fez uma obra na sua vida de transformação. E o dia que você entregou a sua vida a Cristo, o dia que Cristo trouxe você para a sua presença, para o seu reino, você passou a viver em aliança com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A partir desse momento, você certamente foi chamado a tomar conhecimento dos termos dessa aliança. E você foi chamado a viver não de acordo com os seus termos, mas agora com os termos dessa aliança que Deus revelou a você por meio de Cristo. Então, irmãos, a igreja é o sinal do reino de Deus no mundo, e ela é consequentemente o sinal de Cristo no mundo. E quando ela faz o seu papel, ela incomoda muita gente. O mundo não tolera uma igreja fiel à verdade das Sagradas Escrituras. Tanto é que hoje, os cristãos que são fiéis à palavra de Deus, eles já receberam o rótulo de conservadores. É como chamam aqueles que são fiéis à Escritura, eles são conservadores. O mundo tolera e aceita e até apoia um crente contextualizado. Isso significa o quê? Ele é crente, mas ele vive como se não fosse. E no domingo ele vai à igreja e faz a sua obrigação religiosa, mas durante a semana ele vive como qualquer pessoa que está lá fora. Esse crente é bom do ponto de vista do mundo, mas ele não está fazendo a vontade de Deus em sua vida. Assim como as autoridades religiosas dos tempos de Jesus desejavam manipulá-lo visando benefício próprio, irmãos, os poderes desse mundo só buscam a união com a igreja. Escute bem isso que eu vou falar com você. Os poderes desse mundo só buscam união com a igreja quando ela se sujeita a colaborar com a manutenção e a expansão dos seus privilégios. E se a igreja deixa de se apegar à verdade das Escrituras para dar expressão a esses privilégios de grupos, para se apegar a outras verdades, entre aspas, ela se torna apenas mais uma parte da engrenagem de um sistema corrompido e caído, e nada diferente disso. Então, irmãos, à medida que o tempo avança, maior se torna o desafio da igreja. E eu tenho certeza que cada irmão que está aqui sabe o que é isso na prática, porque vive lá fora e durante a semana percebe o quanto é difícil ser fiel a Deus, porque o sistema todo trabalha para o erro, enquanto nós somos chamados a viver na verdade. É um grande desafio, irmãos. E nós precisamos que a graça de Deus venha sobre nós e nos capacite a viver dentro da expectativa que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Amém. Segundo tema e a segunda lição que nós aprendemos é que o papel principal da igreja é preparar e enviar trabalhadores.
Se você ler com atenção Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, para que os homens e mulheres de Deus fossem treinados para a realização da obra do ministério. A função do pastor não é se tornar um animador de auditório. A função do pastor não é usar um realejo aqui no púlpito e puxar sempre uma palavrinha que vai fazer cócega ao coração das pessoas. O pastor, ele deve consolar, sim. Ele deve ser um animador, sim. Ele deve ser um promotor de encorajamento sempre. Mas ele não pode fazer isso à parte da palavra de Deus. Ele só pode fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, por isso, o ministério da palavra é um ministério espinhoso, porque ninguém pode pregar o que quer. Nós temos que pregar a Escritura, e somente a Escritura. Amém, irmãos? Não podemos pregar a nós mesmos, não podemos pregar uma propaganda da nossa igreja, porque a função principal dos líderes é preparar e treinar pessoas para a obra do ministério, Em meio a esse sistema de corruptividade que existe desde o tempo de Jesus e antes, onde prevalecem os interesses de pequenos grupos, há uma massa de gente sofrida, oprimida, enferma, cativa. Essas pessoas não são anjos, e muitas delas não querem a Jesus, mas muitas delas são pessoas a quem Deus quer salvar, e nós devemos levar o Evangelho a todas elas. A nossa missão é levar alento, sim, é levar socorro, ajuda da maneira que nós pudermos a essas pessoas, mas ao mesmo tempo devemos levar principalmente a elas a palavra de salvação. E este, irmãos, é o legado missionário, é a herança missionária que nós devemos deixar à próxima geração. É uma obrigação nossa. O apóstolo Paulo, sabe o que ele fala sobre isso? Ele diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Olha aí, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É uma obrigação. Irmãos, quando nós passamos a nos preocupar demais com a realização de eventos, quando nós nos perdemos em promoção de entretenimento como forma de amenizar o tédio dos membros da igreja, isso significa que nós perdemos a noção da finalidade da igreja no mundo. Significa que o amor de Deus, as graças de Jesus, a doce comunhão do Espírito já não estão falando mais ao coração das pessoas. Então nós precisamos promover outras coisas que preencham esse espaço que está vazio. Nós nos tornamos dependentes de diversão, de atividade para preencher os nossos corações. Mas sabe o que acontece? O grau de comprometimento da igreja com Deus confere a ela até o direito de receber o seu sustento de forma sobrenatural da parte de Deus. A igreja tem privilégios, a igreja recebe bênçãos, a igreja recebe suprimento. Deus é um Deus que supre, Deus é um Deus de abundância, mas, irmãos, proporcionalmente, a igreja, assim como os discípulos, precisa consagrar a sua vida totalmente a Deus, em cada ato, em cada palavra. Isso, irmãos, não resulta em tristeza e abatimento, muito pelo contrário, isso resulta em alegria, em proteção e manutenção, porque Deus cuida dos fiéis. João vai dizer na sua epístola que os mandamentos do Senhor não são pesados. O salmista passa o Salmo 119 inteiro dizendo que ele tem prazer na lei de Deus. É o maior salmo de todos, ele foi dedicado à lei do Senhor. Será que isso é por acaso? Não, porque a lei do Senhor é tudo para nós, irmãos. A palavra de Deus, como ele vai dizer ali no versículo 105, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ai de nós se não tivéssemos essa luz. Agora, quantas vidas estão caminhando na escuridão porque não receberam essa luz?
que só Deus pode dar a elas, né? E nós devemos acender essa luz. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, mas põe num lugar bem alto para que todos vejam. Você tem pregado o Evangelho para os seus parentes? Se tem pregado, qual Evangelho você está pregando? O Evangelho da salvação, aquele que chama as pessoas para o arrependimento de pecados e o quebrantamento diante de Deus. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. A igreja está com a boca fechada. Por isso, nós temos visto pouca transformação na nossa sociedade. Terceiro ponto. Sempre dependeremos de um milagre nesse fazer a obra de Deus. Sempre dependeremos de um milagre nessa vivência da vida cristã no dia a dia. Meus irmãos, casamento abençoado é um milagre. A família abençoada é um milagre. Um filho obediente é um milagre. Um pai transformado é um milagre. Uma mãe transformada é um milagre. Um funcionário exemplar é um milagre. Não depende só da nossa boa vontade. Depende de uma obra de Deus. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor opere essa obra na vida de cada um de nós, para que em todos os lugares onde nós estivermos, como nós falamos hoje pela manhã, as pessoas possam olhar para nós e dizer: Deus existe, porque eu tenho visto o que Ele está fazendo na vida dessa pessoa. Amém. Então, irmãos, assim como os discípulos, no fazer a obra, é certo que nós experimentaremos momentos de sucesso. Senhor, até os demônios se submetiam. Jesus falou: espera aí, pô. Vocês estão alegres por isso? Vocês devem ficar mais alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus sempre coloca o foco dos discípulos no lugar certo. Quando vem aquela rede carregada de peixes, e eles estão prontos para celebrar e fazer, né, uma grande feira para vender aquele produto, que eles já não pescavam tanto peixe há muito tempo, Jesus diz: agora deixa tudo aí e sigam-me. Jesus não estraga prazeres, irmão? Não. Ele quer colocar o nosso foco no lugar certo. Ele não quer que nós nos enganemos com o sucesso, porque Ele sabe que o sucesso passa. Então, nós vamos nos assombrar, irmãos, certamente, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos nos assustar em ver pessoas curadas, pessoas libertadas, restauradas pela instrumentalidade das nossas vidas. Deus uma vez me levou a um determinado lugar para orar por uma pessoa que estava acamada há vários dias. E eu fui sem muita convicção. Mas fui porque o papel do crente é esse. Eu fui lá orar, mas sem muita convicção, vacilante. Eu fui lá e orei por aquela pessoa. E ela, para minha surpresa, se levantou da cama na mesma hora e andou. Irmãos, eu fiquei tão chocado com aquilo. Eu não sabia nem o que dizer, nem sabia o que pensar. Sabe por quê? Porque no fundo, eu mesmo duvidava da minha fé. Porque, irmãos, Deus não precisa de nada para fazer. Ele pode fazer sem a ajuda de ninguém, sem o apoio de ninguém, sem a instrumentalidade de ninguém, mas Ele decidiu, por graça e bondade, nos envolver na sua obra. Nos dar o privilégio de participar das coisas maravilhosas que Ele faz na vida das pessoas. Então Ele nos chama para esse mistério, para essa obra. Irmão, servir a Deus é um privilégio, é uma alegria. E quando isso se transforma num peso para nós, significa que nós estamos perdendo o foco daquilo que Deus é e faz por nós. Então, Jesus sempre traz esse foco de volta, né? Ele jamais permite que nós nos deixemos enganar. Ele sempre nos orienta, porque a glória sempre pertence a Deus, somente a Deus, e eventualmente Ele nos permitirá, irmãos, que nos sobrevenham situações limite, para as quais nós não temos resposta, assim como aconteceu com os discípulos. E agora, Deus,
maravilhoso, que às vezes Ele ainda se dispõe a usar aquele pouquinho que a gente tem, e com aquele pouco Ele faz o que nós não esperávamos que fizesse. Ele nos surpreende, Ele nos deixa perplexos. E veja que Jesus ainda manda recolher as sobras. Sabe o que isso indica, irmãos? Que nem todo dia é dia de milagre. Há tempos em que nós vamos precisar comer o que sobrou, não é? Se Jesus fosse um desses pregadores de hoje, ele dizia: não recolha nada, deixa por aí que amanhã tem mais milagre. Comigo é assim. Mas Jesus, tanto quanto poderoso, Ele também é sábio, maravilhosamente sábio. Ele disse: olha, vou dar mais uma lição, não jogue comida fora, porque o suprimento é um milagre, o pão é um milagre, o sustento de cada dia é um milagre. Então você deve juntar, porque há dias em que o milagre não acontece, e nesse dia você come daquilo que sobrou. Sem esquecer de dar graças por aquilo que sobra, porque a sobra é parte do milagre que Ele realizou em outro momento da nossa história. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar nisso? Há muitas pessoas que oram a Deus fervorosamente para conseguir um emprego. Aí consegue um emprego. Dali a pouco, quando começa a ter problema no emprego, começa a amaldiçoar aquele emprego que ele pediu a Deus para dar e Deus deu. Ele só celebra o milagre do dia, mas a sobra do milagre ele não comemora. As consequências do milagre, irmãos, ia ter dias que eles iam comer pão velho, haveria dias que eles iam comer peixe guardado. Faz parte do milagre, não é? Isso acontece constantemente nas nossas vidas. Se existe algo que a igreja precisa recuperar, é a memória. Essa ideia humanista moderna de que o Deus bom é aquele que supre todos os nossos caprichos, irmãos, vem matando a fé autêntica de muita gente. E as pessoas querem ver o milagre todo dia para dar glória a Deus. Mas olha, já existe um milagre nas nossas vidas todo dia. Todo dia, quando você se levanta da cama de manhã e abre os seus olhos, por si só, isso já é um grande milagre. Porque, irmãos, muita coisa precisa funcionar perfeitamente no nosso corpo, simplesmente para a gente acordar de manhã e tomar consciência da nossa existência. Existe um mecanismo enorme que precisa dar certo e cumprir a sua função nos nossos olhos para que eles se abram e nós possamos discernir o que está presente à nossa volta. Mas você sabe por que a gente não dá glória a Deus por isso? Porque não é espetacular. Porque não tem banda de música tocando. Porque não tem anúncio luminoso. Então a gente não dá glória a Deus. Mas olha, a sua vida já é um milagre, meu irmão. A sua vida já é um milagre, minha irmã. Você que tem filhos, que muitas vezes pensa assim: poxa, Deus me abençoou, minha família é grande, mas agora estou passando sufoco tremendo. Louve a Deus, porque tem muita gente aí que daria um braço esquerdo para ter os filhos que você tem e não pode ter. Seus filhos são um milagre. A sua família é um milagre, seu marido é um milagre, sua esposa é um milagre. Então, isso tudo é uma questão de perspectiva. Quando nós olhamos a coisa com os olhos adequados, com os olhos da fé, nós começamos a enxergar coisas que no outro momento escaparam da nossa percepção. E por fim, quarto tema e último do nosso aprendizado: no meio do caminho há escolhas difíceis. Há escolhas difíceis no meio do caminho. É claro que eu estou parafraseando aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Basicamente é a mesma coisa. Irmãos, a fé que professamos é uma fé revelada, como nós dissemos. E quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era, nenhum deles teve resposta própria. Somente quando veio a revelação de Deus, a Pedro houve uma resposta: tu és o Cristo,
em grego, o ungido, o Messias, no hebraico. E Jesus disse: não fale sobre isso a ninguém. Por que não fale a ninguém? Porque havia muitos falsos messias naquele dia, naquele tempo. E Jesus tinha medo de que, ao ser chamado de Messias e reconhecido como Messias pelos seus discípulos, as multidões começassem a confundi-lo como um líder político. E não era isso que Jesus queria. Compreende isso? Então, irmãos, existem decisões difíceis a tomar no caminho do discípulo. Há momentos na vida em que a sua inclinação natural, em busca da sua satisfação, da fuga do sofrimento, te induzirão a dizer sim. Mas quando você olhar para a palavra, ela vai te dizer que você deve dizer não. E aí? São decisões difíceis. Quando Jesus estava no Getsemane orando, ele estava lutando com essas questões. Mas no final ele disse: Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Seja feita a tua vontade. Essa, irmãos, é a oração mais fácil e mais difícil de fazer. Porque fazer por fazer é fácil, não é? Agora, vivenciar isso é muito difícil. Senhor, seja feita a tua vontade. Não é? De repente, situações que envolvem, sobretudo, a afetividade, o sentimento da gente. Às vezes a pessoa parece tão bom partido, tem bom emprego, não é? Tão promissor, mas aí de repente chega para você e fala: olha, não adianta, que eu não quero nenhum compromisso com religião. Não adianta, porque esse Jesus aí eu não quero para mim. E aí você pensa: puxa vida, vou insistir mesmo assim, porque depois lá na frente vai se converter. Porque é um bom partido, né? Tem boa condição, tem tudo. E aí vem o sacrifício, a decisão difícil de dizer: esse relacionamento não vai me fazer bem a longo prazo. Porque se agora já está assim, imagina como vai ficar depois. É difícil, irmãos. Decisões difíceis. Quando vem aquele emprego, né, aquela promessa que você tem, aí surge aquela oportunidade e tudo indica que é aquela oportunidade que Deus abriu, aquela porta para você, e você descobre que naquela empresa você não vai poder cantar os hinos que você gosta, você não vai poder falar de Jesus, porque é proibido falar de Jesus naquele lugar. Você não vai poder ter comprometimentos com a igreja, porque ali exige que a pessoa tenha o horário disponível para trabalhar quando o patrão decidir. E aí você começa a avaliar: será que é a vontade de Deus para a minha vida? Difícil, né, irmãos? Difícil decisão. Jesus tomou uma decisão muito difícil, não enquanto ele caminhava com os discípulos, mas quando ele decidiu vir a este mundo. Desde então, ele decidiu tomar a nossa cruz. Ele decidiu assumir o nosso pecado, decidiu trocar de lugar conosco, dando a nós a sua vida e acolhendo a nossa morte. Uma decisão difícil, mas ele tomou essa decisão porque o seu grande propósito era fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, conclusão: será que esse é o modelo de cristianismo que nós temos pretendido? Até que ponto temos tido coragem de confrontar o mundo ao nosso redor com a palavra profética do Evangelho, de levá-lo à transformação? Infelizmente, esse termo profético hoje, ele é tido como um sinônimo de adivinhação do futuro das pessoas. Mas, irmãos, pregar profeticamente significa anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, como ela é revelada nas Escrituras, trazendo exortação, edificação e conforto. Isso é palavra profética. Qual é o grau de importância dado por nós à preparação de discípulos? Nós temos nos preparado para servir bem a Deus, temos valorizado as oportunidades que temos,
Temos tido coragem de depender de um milagre a cada dia, de crer quando ninguém mais crê. Estamos dispostos a assumir esse comprometimento de tomar as decisões difíceis por causa do nosso compromisso com Deus. São questões que a gente precisa levar a Deus em oração. Amém, irmãos? Amém. Eu gosto daquele hino do canto cristão que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Essas coisas têm que ser levadas a Deus. Amém. Não adianta você sair daqui hoje e dizer assim: ó, a partir de hoje minha vida vai ser outra, eu vou acabar com tudo, vou jogar tudo fora, eu vou mudar, vou arrebentar, vou fazer, vou acontecer. Não adianta. Você precisa levar essas coisas a Deus. Amém. E dizer: Senhor, eu quero receber a Tua palavra, mas eu preciso que o Senhor me capacite, que o Senhor me encoraje, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me sustente, que o Senhor faça aquilo que eu não sou capaz de fazer. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Obrigado seja Deus. Deixe que a palavra seja sedimentada no seu coração. Fique com seus olhos fechados. Peça ao Espírito Santo que aplique esta palavra ao seu coração. Que ajude você a discernir, a compreender. E capacite você a absorver essa palavra, guardá-la como uma palavra de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa noite, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. Nosso Deus, nós temos vivido dias de muita perplexidade. Há doenças novas batendo à porta do nosso povo, afetando a muitos de nós aqui na nossa comunhão. Há muita ignorância, muita desinformação por parte dos médicos, dos cientistas, dos profissionais de saúde. Senhor, nessas horas, Pai, nós temos uma grande oportunidade de compreender que nós dependemos mesmo da Tua graça. Que vão é o socorro do homem, Senhor. Porque as filas dos hospitais se acumulam. O descaso das autoridades com a saúde pública, Senhor, é algo aviltante, humilhante para o povo brasileiro. E, meu Deus, nesses momentos nós olhamos ao redor e concluímos: só o Senhor para prevalecer por nós. O Senhor é a única fonte em que podemos confiar sempre. O Senhor é a única fonte infalível que nós temos. Temos a oportunidade maravilhosa de voltar a nossa atenção para Ti, de voltar a orar, de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor pela Tua misericórdia, pela nossa nação, pela nossa família, pelas nossas vidas. E se o Senhor permite esses momentos de luta e perplexidade, é justamente para nos trazer de volta a Tua presença, Senhor. Porque na Tua presença há plenitude de alegrias. Diante do Senhor há gozo perpétuo, Deus. A alegria que o Senhor dá não passa. A satisfação que o Senhor comunica não vai embora com o tempo. Ela permanece em nossos corações. E nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine a ter prazer na Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a ter prazer na lei do Senhor. Que o Senhor nos ensine a ter prazer nas coisas do alto, a ter prazer nas Escrituras, a ter prazer no serviço a Ti, a ter prazer em Ti como nosso maior amor, como nosso maior deleite, a nossa maior satisfação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a coragem para tomar uma posição na nossa vida e voltarmos, Senhor, à prática das primeiras obras. Como o Senhor vai dizer ali no Apocalipse para uma das igrejas, que ela deveria voltar às primeiras obras, para se lembrar daquele amor único
daquele amor que levava a igreja a se entregar de maneira total, de coração e alma, confiantemente aos braços desse Deus que ama, que cuida, que zela, que protege, que guarda, que abençoa, que confirma, que sustenta a cada dia a vida daqueles que são fiéis. Louvado seja o teu nome. Deus amado, revela a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos a andar no teu caminho com fidelidade, Senhor. Não permita que os nossos pés resvalem do teu caminho. Não permita que nós desanimemos de te servir, Pai. Não permita que nós enfraqueçamos os nossos braços, assim como, ó Deus, aqueles homens foram levantados ali no deserto para ajudar, ó Deus, Moisés com seus braços para que eles ficassem erguidos. Levanta pessoas que nos ajudem a ficar com os nossos braços erguidos, até que o Senhor possa, ó Deus, fazer prevalecer a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai querido, capacita-nos a viver uma vida obediente, uma vida de retidão, uma vida plenamente consagrada a Ti, para que nós possamos experimentar o melhor que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Louvado seja Deus. Nós oramos, ó Pai, agora, pedindo que o Senhor nos conduza para casa em segurança, que o Senhor nos leve para a nossa casa, debaixo da Tua graça, da Tua unção, da Tua misericórdia, que o Senhor nos dê uma noite, ó Deus, abençoada, e nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém.